nós retomamos a ideia da importância das relações sociais no estabelecimento da alfabetização e letramento. Para compreendermos as relações de poder estabelecidas na sociedade brasileira, né, que é uma sociedade capitalista, a gente precisa pensar sempre a favor de quem e do que nós estamos ensinando determinado conteúdo. E se estamos a favor de quem ou do que, nós estamos ensinando esse conteúdo contra quem e contra o quê. Porque assim a gente percebe qual a seleção de conteúdos pode melhor contribuir para a formação desses sujeitos que também são trabalhadores além de aprendizes. E a gente só faz isso na perspectiva do letramento. O letramento aqui é pensado para além do domínio do alfabeto, através da leitura e da escrita. É preciso observar sobre a alfabetização, o letramento e a educação de jovens e adultos, questões como o jovem e o adulto aprende. De acordo com Magda Soares e também Maciel, numa publicação de 2014, a alfabetização é o processo de aprendizagem do sistema alfabético ortográfico e de suas convenções, ou seja, é um processo que permite o domínio das habilidades básicas de leitura, além da escrita. Esse processo não se restringe, no entanto, a aprender as habilidades de codificação e decodificação do sistema alfabético, mas, e principalmente, o domínio dos conhecimentos que asseguram o uso dessas habilidades nas práticas sociais, nos contextos aos quais esses sujeitos aprendizes, que já são adolescentes, jovens, adultos ou idosos, estão inseridos na rotina diária. Se a gente pegar essa referência, nós vamos compreender por que uma classe de EJA é diferente de uma classe de crianças no que se refere à alfabetização e ao letramento. Paulo Freire ainda pode ser inserido aqui para nos dizer que o processo de alfabetização e letramento, ou seja, de aprendizagem da leitura e da escrita, possibilita uma compreensão crítica do mundo social. Até porque o adolescente, o jovem, o adulto e o idoso já tem uma leitura de mundo que precede, ou seja, é anterior à leitura das palavras. Paulo Freire vai dizer que, ainda que não tenha tido contato com o sistema alfabético formalizado, a criança, e consequentemente o adulto, já traz consigo uma leitura de mundo. Ele consegue interpretar questões que não envolvem necessariamente a leitura e a escrita. E isso é possível porque nós temos mecanismos internos de apreensão daquilo que é externo a nós. Então, as experiências pelas quais já passamos de inserção social reverberam na escola. Logo, a nossa experiência de mundo, ou seja, a leitura de mundo, é anterior à leitura da palavra. Porque até chegarmos à escola, ainda que tenhamos ido na idade adequada, de acordo com a legislação, a gente já chega na escola com uma experiência. A criança, e o adolescente chega com uma experiência mais restrita. Mas o adulto, que já é trabalhador, chega à escola com uma vasta experiência em relação à vida, ou seja, em relação às práticas sociais nas quais
está inserido desde do seu nascimento. E compreender isso faz com que o professor, a professora da EJA, entenda que não é utilizando as mesmas metodologias que se usa nas classes infantis que o processo de ensino-aprendizagem, da alfabetização e letramento de pessoas adultas vai se efetivar de forma a que esse adulto use o sistema alfabético a seu favor, a favor da sua formação letrada, mas também da sua autonomia e emancipação, que são conceitos importantes para esses autores que nós citamos, né? Seja Paulo Freire, Magda Soares, Ana Teberoski, Emília Ferreiro e as autoras do nosso texto, né? Maciel, Oliveira, Monteiro e Vargas. A fim de concluirmos com êxito a nossa disciplina, a gente precisa entender, né, que o conceito de alfabetização sofreu algumas modificações ao longo dos anos, né? No século XX foram inseridos aí autores que discutem como nós aprendemos ao longo da vida, né? Como Piaget e Vygotsky, que são dois cognitivistas. E isso vai impactar diretamente na forma como a gente compreende que a alfabetização se dê. De acordo com as autoras do nosso texto base, quando a gente compreende que um conceito não é imutável, ou seja, que ele sofre variações conforme o tempo vai passando, a gente entende que o conceito pode ser ampliado e reconfigurado a partir das necessidades contemporâneas. Isso nos permite compreender o quanto é complexo definir se um indivíduo é ou não alfabetizado. Quais os elementos são necessários em uma pessoa para ela ser considerada alfabetizada? Saber ler e escrever, sim. Mas qual o nível de leitura e de escrita? Porque nós compreendemos que há complexidade no domínio da leitura e da escrita, né? Algumas pessoas conseguem escrever uma frase, outras escrevem um livro. Isso quer dizer que um está mais letrado que o outro, um está mais alfabetizado que o outro. E aí, Soares vai dizer que é difícil determinarmos esse domínio das habilidades, né, da educação letrada, sem a gente contextualizar ou inserir num contexto histórico, econômico, social, cultural e político desse sujeito. Porque um leitor, né, de uma determinada região da cidade domina uma leitura diferente de outro leitor. Um acadêmico de nível superior, como é o caso de vocês, né, domina a leitura num nível diferente daquele que não prosseguiu com os estudos até o nível superior, mas domina a leitura e a escrita, por exemplo, para estabelecer as relações comerciais lá na feira em que ele tem uma banca, né? E se a gente não compreende isso, a gente não reconhece a diversidade e as diferenças que são inerentes aos sujeitos, né? Nós somos diferentes, a nossa essência é de ser diferente um do outro. O que não pode ocorrer é que essas diferenças, que são próprias da natureza humana, se transformem em desigualdades. A desigualdade é um ponto negativo
em relação ao acesso aos bens culturais, como, por exemplo, ao sistema alfabético e ao letramento. As nossas autoras, né, do texto base vão dizer que o conceito de alfabetização se transforma. O modo de alfabetizar também. Se um se transforma, o outro se transforma também. Se durante muito tempo o processo de alfabetização foi desenvolvido por meio dos métodos sintéticos e analíticos, também chamados de educação tradicional, né? Hoje, em razão de estudos cognitivistas, como das autoras que a gente já citou aqui, né? Emília Ferreira e Ana Teberoski, por exemplo, que são autoras estrangeiras, mas também de autores nacionais, como Magda Soares e Paulo Freire, né? Que, em razão desses estudos e pesquisas sobre a aprendizagem da língua escrita, né, através da leitura e da escrita, quais os usos nós fazemos desse domínio, né? E a partir da compreensão de quais os usos se faz da leitura e da escrita no mundo contemporâneo, é que a gente compreende por que é importante, enquanto garantia de direito, a alfabetização e o letramento de todas as pessoas que compõem a nossa sociedade, sejam elas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, né? Para a gente caminhar para o final dessa nossa trajetória em relação à alfabetização e o letramento, as autoras do nosso texto base dizem que os métodos de alfabetização baseados na educação tradicional permitiram o acesso à língua escrita, né, mas que não ampliou a compreensão das relações sociais estabelecidas no âmbito da sociedade brasileira. E por isso, elas apresentam a perspectiva construtivista na proposição da alfabetização e do letramento. E elas nos apresentam as argumentações a partir de Breguncci, que é um autora que vai falar, né, dos princípios da aquisição da leitura e da escrita. Para esses autores, né, esses princípios são a valorização da atividade do aprendiz em sua relação com o objeto de conhecimento e seu universo sociocultural. Outro princípio é a consideração de hipóteses e erros do sujeito como momentos construtivos do conhecimento. O erro, como possibilidade de construção do conhecimento, está na referência à proposta construtivista de Piaget. Ele entende que o erro não é apenas a demonstração de que algo está errado, mas revela também onde será necessário intervir para que esse erro seja superado. Por isso, ele diz que o erro pode ser construtivo se encaminhado no sentido da reorientação, que possamos partir do erro para acertar. E isso só é possível se reconhecermos o erro como parte do processo de ensino e aprendizagem. Um terceiro princípio é a ênfase na avaliação processual, na organização flexível e dinâmica de grupos de alunos para avanços em seus níveis de aprendizagem,
pense a sua classe de educação de jovens e adultos, que é heterogênea, né? Na idade, na etnia, na raça, às vezes no poder aquisitivo, nas questões de gênero. Então, é uma classe heterogênea. Pense na avaliação valorizando essas diferenças. Que essas diferenças não sejam transformadas em desigualdades. Que ser diferente é um estar do mundo. Agora, que isso não se transforme em ausência ou negação de direitos, né? Porque aí as diferenças, elas são da educação familiar, do poder aquisitivo, das experiências de mundo, né? A leitura de mundo de um é diferente da leitura de mundo do outro, mas que isso não seja transformado em desigualdade, né? Como, por exemplo, a questão financeira não seja o marcador de quem tem acesso a quê, né? A uma educação mais qualificada ou menos qualificada a partir do que se pode pagar por essa educação. Um quarto princípio é a promoção de contatos intensos com o universo da leitura e da escrita, com foco em contextos interativos e práticas e em práticas de letramento. Isso quer dizer que a leitura e a escrita precisa permear a vida cotidiana desses estudantes, seja ele adolescente, jovem, adulto ou idoso. Que a prática de leitura seja uma constante. E aí não é só um tipo de texto, né? Um gênero textual, mas os diferentes gêneros que estão disponíveis para nós. É um texto em formato de carta, mas também é uma revista em quadrinhos, né? Os conhecidos gibis. Uma narrativa através de um conto ou uma poesia, né, que vem trazer uma linguagem subjetiva, menos literal, né? Um quinto princípio e último, as autoras diz que é o estímulo à organização coletiva do contexto pedagógico e à qualificação do professor. Logo, os cursos de formação docente também precisam pensar a educação a partir de uma organização coletiva, né? Os docentes são constituídos como uma categoria. E na discussão em relação à formação, essa categoria precisa compreender a dinâmica da vida cotidiana dos seus estudantes, não no sentido das intimidades, mas no sentido de compreender que esses sujeitos advêm de contextos sociais diferentes e que esse contexto de onde ele vem impacta diretamente em como ele aprende. Porque o acesso ao mundo letrado tem a ver com os recursos que eles têm disponíveis em casa. Quanto mais precária a situação financeira de um dado sujeito, né, em contexto familiar, menos acesso a material de leitura e escrita ele terá, porque vai estar mais envolvido com a dinâmica da vida para o trabalho, da vida do trabalhador, né? Para finalizar, a gente entende que tudo isso que foi discutido enquanto possibilidade de alfabetização e letramento de pessoas adultas só tem efetividade se houver uma política educacional que sustente o trabalho docente desenvolvido em sala de aula. E aí as autoras vão dizer, para finalizar, o seguinte: o processo educativo de jovens e adultos deve partir dos conhecimentos e experiências desses sujeitos
que eles precisam ser reconhecidos como sujeitos do seu processo de aprendizagem, que eles não podem ser assujeitados da sua condição de ser que tem uma potência de autonomia e emancipação. De acordo com Paulo Freire, esses conhecimentos e experiências devem ser considerados durante todo o processo de ensino-aprendizagem. Assim, é necessário conhecer os aspectos da realidade sociocultural dos jovens e adultos e identificar suas expectativas em relação ao aprendizado sobre a leitura e a escrita são importantes marcadores para a construção de um projeto de alfabetização e letramento que se realize de fato, né? que valorize o sujeito que ensina e o sujeito que aprende. Um outro princípio nesse contexto, né, da alfabetização e do letramento tem a ver com a realização de um levantamento ou de um estudo diagnóstico que desvele os conhecimentos que esses adolescentes, jovens, adultos e idosos trazem consigo sobre os processos de leitura e de escrita. Porque ao compreendermos em que situação, né, em que nível de leitura e de escrita os sujeitos da EJA estão, nos possibilita, enquanto docentes, elaborar melhor o nosso plano de trabalho, consequentemente, planos de ensino e os planos de aula. As autoras do nosso texto vão finalizar assim o texto selecionado para nós, né? Nas primeiras semanas de aula, é essencial escutar os alfabetizandos, ouvir suas histórias de vida, identificar que vivências têm com a cultura escrita. Essas orientações advêm de Galvão, uma publicação de 2014, e elas continuam. As suas vivências com a cultura escrita e a escolar. É necessário compreendermos seu modo de lidar com os saberes em seu dia a dia e conhecer suas práticas culturais. Falar de nossas experiências como alunas, alunos, né, aprendizes e como professoras alfabetizadoras também pode compor o rol de elementos que vão dar o tom desse diálogo. E essa troca entre um sujeito que ensina e os sujeitos que aprendem, trazendo aí os conhecimentos e as expectativas em relação aos processos de alfabetização e letramento, nos dão condições de planejarmos as aulas a partir da realidade dos sujeitos envolvidos no processo. E isso faz com que as aulas sejam mais acolhedoras e ricas, potencializando os processos de alfabetização e letramento. Espero que a disciplina tenha, de algum modo, tocado a sua percepção da realidade educacional, que a alfabetização e o letramento sejam compreendidos como processos os quais nós estamos inseridos até o final das nossas vidas, né, como processo diário, e que alfabetizar para o letramento depende do referencial de onde você parte. Não reduzir os nossos estudantes a crianças grandes, diz muito de que tipo de formação nós queremos ofertar aos nossos estudantes. Agradeço a parceria até aqui, a nossa caminhada foi curta,
mas espero que ela tenha sido eficaz para as alterações no âmbito das classes de educação de jovens e adultos, naquilo que se refere à alfabetização e letramento. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Um abraço e até breve.